Olá, galera. Mais uma aula de metalogênese, continuando a falar sobre classificação dos depósitos minerais de acordo com o tempo geológico, lembrando das nossas duas outras classificações, que eu já falei na aula anterior, a classificação quanto à forma do corpo mineralizado, depois classificação quanto à gênese, e na última aula a gente começou a falar sobre classificação dos depósitos minerais no tempo geológico. Tá, então, dando continuidade àquele material, vamos lá para o nosso quadro. Tá, então, continuando a falar sobre esses depósitos minerais no tempo geológico, chamadas épocas metalogenéticas. Então, a gente começa falando lá embaixo, na base, né, da nossa coluna aí, o Paleoarqueano, de 3,6 a 3,2 giga-anos. Esses giga-anos aqui têm sido utilizados em substituição a bilhões de anos, né? Acho que é uma função, acho que talvez da internet, né? Ao invés de usar, né, de usar a terminologia, né, bilhões de anos, eles estão preferindo usar essa terminologia dos giga-anos, né? Então, nesse Paleoarqueano, a gente tem os núcleos continentais mais antigos, né? Novamente aqui, talvez o grande problema na classificação é que as dificuldades na identificação, né, por causa dos sucessivos retrabalhamentos que ocorreram, ou seja, por serem áreas muito antigas, elas já sofreram diversas transformações, modificações, erosões, ou seja, já passaram, né, por terem se formado há muito tempo, passaram por diversos eventos geotectônicos que ocorreram, né, só para você ter uma ideia, né, os que mais afetaram o Brasil, né, tem mais influência no Brasil, que são eventos que se caracterizam por movimentações, movimentos, atividade, né, metamórfica, deformações, né. Você tem o evento Rio Maria, que ocorreu há cerca de 2,8 bilhões de anos, evento Rio das Velhas, há 2,6 bilhões de anos, o evento Transamazônico, há 2 bilhões de anos, e o evento brasiliano há 650 milhões de anos, ou 0,65 giga-anos. Tá? Então, esses são os eventos mais significativos que ocorreram no território brasileiro. Tá? No Mesoarqueano, ou seja, de 3,2 a 2,85 bilhões de anos, nós temos aqui no Brasil a formação dos primeiros blocos continentais, né, chamado Bloco Rio-Maria, o Greenstone Belt de Crixás, Piumhi e Morro do Ferro, no quadrilátero ferrífero. Tá? A província Rio-Maria é caracterizada por sequências, né, vulcanos sedimentares, né, e depósitos de ouro associados a veios de quartzo, área que sofreram um cisalhamento regional. Tá? Então, essas sequências vulcanos sedimentares se caracterizam por ocorrência de ouro na forma de depósitos associados aos veios de quartzo. Tá? Só para ter uma ideia, né, do que quando a gente fala em GB, né? Os GBs são os chamados Greenstone Belts, né? Então, toda vez que vocês verem esse nome GB, ele significa Green Stone Belts. Belts, em inglês, significa cinturão, ou seja, seria uma área, uma zona, né, alguma coisa assim. Greenstone, para quem tem um inglesinho básico aí, seria das rochas verdes, né? Seria o cinturão de rochas verdes. Isso aí se deve à presença de algumas rochas que se caracterizam pela cor verde, né? Que são rochas que são ricas em minerais, né? No caso aí, não necessariamente, mas recebeu esse nome, né, de Greenstone Belts, que estão associados a essa província Rio Maria. A gente vai falar bastante no que seriam
Greenbelt, depois a gente fala, dá uma melhor explicação sobre esse termo. Então aí a gente tem o que é um Greenstone Belt. São sucessões de rochas vulcânicas ultramáficas. Lembrando, pessoal, que ultramáficas é naquele sentido de rochas que têm... então, quando a gente se refere às ultramáficas, né, máfico aqui é no sentido de minerais escuros, né? Principalmente, né, a presença de minerais ricos em ferro e magnésio, né? E quando a gente fala ultramáficas, é porque você tem um percentual elevado desses minerais escuros, né? Então, essas ultramáficas e sedimentares, então você tem essa sucessão, né? essa caracterização pela presença de rochas sedimentares intercaladas, né, com essas rochas vulcânicas ultramáficas. Datadas do Arqueano, ou seja, né, nessas idades aí muito antigas, de cerca de 2,8 a 2,5, né, bilhões de anos, posicionadas ao redor de massas de granito e gneiss em regiões cratônicas do mundo inteiro. Tá? Então você tem aqui, né, rochas sedimentares, né, você tem rochas sedimentares associadas com rochas vulcânicas ultramáficas. Então você tem as ultramáficas aqui, são essa cor verde, né? Você tem os sedimentos, as rochas sedimentares, e você tem as intrusões graníticas, né? Você tem as intrusões graníticas, você tem também os gneisses, né, que formam a encaixante aqui. Então, essa é a característica básica dos Greenstone Belts. Então, sucessões de rochas vulcânicas ultramáficas e sedimentares, datadas do período, né, da era do Arqueano, que são posicionadas, né, ao redor de massas de granito e gneisses nas regiões cratônicas. Então, essa seria a característica. No Mesoarqueano, a gente vai ter agora, né, a chamada, o Mesoarqueano de 3,2 a 2,85 bilhões de anos. Nós vamos ter a percolação dos fluidos hidrotermais, ou seja, né, sempre entendendo esses fluidos hidrotermais, geralmente você tem água, né, em temperaturas mais elevadas, né? Então você tem temperatura, água quente, água aquecida, né, que circula pelas rochas, e na medida que ela circula por rochas pré-existentes, ela carrega, né, ela transporta alguns minerais e carrega outros. Então esse processo pode ser favorável à formação de depósitos minerais. Finas partículas de ouro associadas a sulfetos, exemplo, pirita, pirrotita, calcopirita, esfalerita e galena, né, no caso a galena é um sulfeto de chumbo. E sujeita a alterações hidrotermais, cloritização, carbonatação e seritização. Então você tem, no Mesoarqueano, você tem essas características, né, aí. Só para lembrar, então a gente vai ter aí nos sistemas hidrotermais esses processos aí de formação de cloritização, ou seja, clorita fina mais quartzo, né, que vai passar para comitonita e antofilita. Então você tem também a seritização, que é a serita fina e mais quartzo, que é resultante da muscovita e quartzo. Outros processos de alterações comuns têm a silicificação, carbonatação, epidotização. Então você tem, né, na interação água do mar oceânica, os sistemas hidrotermais, né, que vão gerar depósitos minerais. Então você tem aí, por exemplo, né, depósitos de cobre, zinco e chumbo associados a pirita e calcopirita, né? Você tem nas zonas mais distais a formação de depósitos de zinco e chumbo, né, esfalerita e galena, né, associados a esses processos de alteração hidrotermal.
No Mesoarquiano, então, de 3,2 a 2,85 bilhões de anos, você tem a formação do Greenstone Belt do Bloco Gavião, com a formação de mineralizações de ouro e de metais básicos, como cobre, chumbo e zinco. Alguns exemplos aqui: a magnesita da Serra das Éguas, né, no Greenstone Belt do Brumado, e os magnesititos, que são formados nos chamados evaporitos. Né? Mas como se formam os evaporitos? Os evaporitos se formam pela evaporação. Então você tem geralmente áreas que você tem a ocorrência de algum tipo de isolamento, alguma forma de barramento da água, ou que diminui um pouco a circulação de água nova aqui. Então você tem essa área isolada aqui, você tem um processo de evaporação. Né? Nesse processo de evaporação, os sais vão se depositando na forma de gipsita e halita, né? Então você tem essas bacias pouco profundas e esses cristais de gipsita e halita vão se precipitando e formando depósitos no fundo, até chegar a um exemplo como esse aqui, né? Que forma o que a gente entende por um salar. Né? Um salar é simplesmente uma área que você tinha um mar e a água todinha ela evaporou e só ficaram os sais presentes que estavam presentes na água. Lembrando que não é só o NaCl, não é só o cloreto de sódio, talvez seja o mais comum, mas existem outros tipos de minerais e outros componentes químicos associados aos evaporitos. Os evaporitos é apenas um deles. Né? Então é assim que se formam os evaporitos. Então estão associados a essa formação a evaporação desses lagos. Né? No Mesoarquiano, ainda de 3,2 a 2,85 giga-anos, nós tivemos a formação do depósito mineral do Greenstone Belt do quadrilátero e ferrífero, né, os depósitos de cromita e níquel. No Greenstone Belt do Morro do Chapéu, do Morro do Ferro, chamado Morro do Níquel, que é formado por cios máficos com ferro, titânio e vanádio, uma intrusão acamadada em ambiente de rift continental, numa sequência vulcano-sedimentar. Não é só lembrando o que é um sistema de rift, né? Quando você tem, né, uma região da crosta e por talvez devido a movimentos tectônicos você tem a formação, a geração de forças, né, que levam à ocorrência de fraturas, né, de falhas, né? E esses sistemas de falhas acabam gerando o que a gente entende por um rift. Então, o rift seria, né, formado por essas, né, como se fossem quedas dos materiais, né, um afundamento, um processo de afundamento da crosta, e nesses chamados rifts você teria a possibilidade que material proveniente aqui do manto, né, ele invadisse, né, ele começa a passar por entre essas fissuras geradas, essas fraturas aqui, e poderia levar à ocorrência de atividade vulcânica na superfície. Então, serviria como conduto para a passagem desse magma para a superfície, formando em alguns casos, né, quando você tem uma região, né, da crosta, né, com algum tipo de estratificação, e você tem a invasão de uma câmara magmática, né, você tem que ela, ao ocupar fissuras, ela pode, né, formar depósitos que a gente chama de silos, que são depósitos que são concordantes com as encaixantes. Então, se você perceber aqui, né, você tem a ocorrência de um sil. Então, esse aqui é um sil, né? Sil, que é essa intrusão plutônica, essa intrusão de rocha ígnea, concordante com as camadas pré-existentes. É uma intrusão acamadada no ambiente de rift continental. Então você tem o rift, e nesse processo pode levar,
né, aqui depósitos minerais eles se concentrem nessas regiões, nas camadas dessas regiões. Uma foto, uma imagem melhor, a gente tem aqui, né? Então você tem aqui um SIL, o SIL é esse número 5, né? Você tem, né, a ocorrência do SIL aqui, né? Então ele está concordante com as rochas encaixantes. Isso aqui são outros tipos de depósitos, mas só recebem nomes diferentes. Isso aqui seria um lacólito, e esse aqui um facólito. São outras formas, são outras estruturas magmáticas que são geradas. Aqui você teria, né, a câmara magmática, né? Aqui você teria os diques, e aqui você teria a atividade vulcânica, né, e o material, né, escorrendo pela superfície, escoando pela superfície. Tá? Então seria, né, desse tipo de formação, desses tipos de depósitos minerais. No Mesoarquiano, então, você tem, né, ainda nesse período mesoarquiano, ou seja, de 3,2 a 2,85 bilhões de anos, a formação dos distritos de chumbo e zinco do Boquira, né, que estão associados a quartzitos, anfibolitos, mármores, formações ferríferas bandadas, os chamados bifes, né? Então, os bifes aí é um nome em inglês, né, para banded iron formation, conhecidos como formações ferríferas bandadas, muito comuns lá na região do quadrilátero ferrífero, lá na região de Ouro Preto, Mariana, né, tem esses bifes. Além disso, guinais, migmatitos, galena rica em prata e esfalerita. Também o depósito mineral do Greenstone Belt do maciço de Goiás, o depósito de ouro da mina 3, o Greenstone Belt, que é um Greenstone Belt também, de níqueis sulfetados, lá no Greenstone Belt de Christchaz. Então, nesse Mesoarquiano, nesse tempo geológico do Mesoarquiano no Brasil, ou seja, o Mesoarquiano entre 3,2 a 2,85 bilhões de anos, nós tivemos a formação desses depósitos que a gente listou aí, né? Então, esses depósitos que a gente fez essa listagem foram depósitos que foram formados nesse tempo geológico, aí, ou seja, né, muito tempo atrás. É importante a gente perceber, por exemplo, que a maioria desses depósitos, principalmente sedimentares associados, eles não têm fósseis, né? Não tem fósseis de seres mais evoluídos, né? Pode ter algum tipo de bactéria, alguma coisa assim, fóssil, mas seres mais evoluídos só vão começar a surgir a partir de 545 milhões de anos. Então a gente está falando numa época, num período geológico, do tempo geológico, que não tinha vida na forma como a gente conhece hoje. Então a atividade biológica era muito pequena. Tá? Apesar que os bifes, né, uma das teorias para a formação das formações ferríferas bandadas é a ocorrência de oxigênio na água do mar resultante da atividade biológica. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre como se deu a formação das formações ferríferas bandadas dos bifes, que estão associadas à oxidação do ferro presente na água do mar, que em contato com o oxigênio gerado por atividade biológica gerou, né, esses depósitos imensos que a gente tem lá na região de Minas Gerais. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua falando ainda sobre a associação, né, dos depósitos minerais no tempo geológico. Tá? Então a gente vai começar lá do fundo da nossa coluna estratigráfica, né, lá da nossa base do nosso tempo geológico, ou seja, lá, né, começamos a 3,2 a 2,85 bilhões de anos, ou seja, lá do Mesoarquiano, e vamos subindo,
e vamos identificando depósitos minerais brasileiros que estão associados a esse tempo geológico. Beleza? Próxima aula a gente continua. Grande abraço a todos.